Obrigado, Décio, valeu. Então, pessoal, voltamos aqui à nossa rotina, depois de uma pequena pausa necessária de ontem, e a gente retoma o estudo aqui do nosso livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo número 2, Penas e Gozos Futuros, né, da quarta parte de Esperanças e Consolações, o item número 4, Natureza das Penas e Gozos Futuros, e entramos hoje na questão 972. Na 971, para a gente lembrar, Kardec falava um pouquinho sobre a relação dos espíritos no plano espiritual, e aqui sobre a influência, especificamente, que exerciam ou que exercem uns sobre os outros. E Kardec perguntou na 971 se essa influência é positiva ou negativa, né, se ela é sempre boa. E responderam, né, com bastante objetividade e muita lógica, que é sempre boa, desde que seja da parte dos bons espíritos. Porque se houver espíritos perversos, eles farão de tudo para poderem influenciar de uma forma negativa, desviando do caminho do arrependimento aqueles espíritos que eles consideram, né, suscetíveis de serem arrastados por essa influência. E que muitas vezes esses espíritos vistos como vítimas, na verdade, nada mais são do que comparsas, muitas vezes até algozes em vivências anteriores. E ou mesmo, né, um espírito que, procurando aquelas companhias naquela sua condição de sofrimento, procura sempre ter ali o máximo de pessoas ou de espíritos próximos, para que ele não se veja nessa solidão. Como a gente comentou naquele nosso estudo anterior, normalmente a gente sempre espera que as pessoas ombreiem conosco na condição em que nós nos encontramos. Primeiro porque é uma condição natural de todo ser humano viver em companhia dos seus semelhantes. E depois porque, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, é muito normal que nós desejemos, né, que não fiquemos para trás nessa nossa jornada, vendo pessoas que progridem, nas mais variadas áreas de suas vivências, né, profissional, pessoal, e a gente vai vendo a nossa condição de dificuldade, muitas vezes de fracasso, de decepções, e aí então vemos pessoas que estavam próximas a nós e de repente se elevaram em nas posições em que se encontravam, né? Então o nosso orgulho acaba exatamente provocando, né, ou intensificando ainda mais aquela nossa frustração. Por isso então há essa influência sempre negativa, muito mais intensa por parte daqueles espíritos inferiores. Na 971A, então a morte não nos livra da tentação? A resposta é não, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, pois aqueles não estão sujeitos às paixões materiais. E aí então, né, conversamos um pouquinho sobre essa questão, que a força, a intensidade com que os espíritos agem uns sobre os outros, ela é muito mais moral do que prática, podemos dizer assim, porque entre nós, se eu faço uma sugestão de algo que provoca no indivíduo, instiga nele o desejo de satisfazer aquela sua paixão inferior, eu tenho o objeto do seu desejo à disposição e ele pode desfrutar disso. Então, na verdade, é ele que tem que resistir a essa tentação para evitar que ele se sujeite, né, ao alimento daquela sua paixão. No caso do mundo espiritual, eu posso fazer as provocações, intensificar as lembranças, os desejos, mas ele não pode satisfazer. Então, por um lado, existe uma maior facilidade entre os homens pelo fato de eu ter como fazê-los satisfazer essas necessidades, sendo muito mais fácil. Mas no mundo espiritual, embora seja muito mais difícil essa influência, exatamente por não conseguirem essa satisfação é que vem essa tortura moral, que é o que diz para nós aqui a questão 972. Kardec pergunta aqui: como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos se não dispõem do auxílio das paixões? Como é que eu posso fazer alguém se desviar daquele caminho do progresso, o caminho do bem, o caminho da moralização, podemos dizer assim? Bom dia, pessoal que chegou. O caminho da moralização, se eu não tenho aquele objeto para provocá-lo, para instigar realmente nele aquele desejo.
Os espíritos colocam para nós que se as paixões não existem materialmente, existem, entretanto, no pensamento dos espíritos atrasados. Aí basta a gente perceber que na nossa própria vida também é assim. Embora eu não consiga satisfazer aquilo que eu desejo, o pensamento está o tempo todo fantasiando, né? Fantasiando, cobiçando alguma coisa, cobiçando alguém, cobiçando alguma posição. Então nós ficamos o tempo todo nesse nosso mundo imaginário vivenciando experiências que na prática nós não podemos. Não podemos por limitações sociais, limitações de saúde, limitações financeiras, seja lá como for. Mas as fantasias estão sempre presentes na nossa mente, não só relacionado com a sensualidade, mas mesmo com as posições. Quem nunca pensou, por exemplo, perguntar para um jovem, né, para uma criança, né, o que ela gostaria de ser quando crescer, ela vai dizer assim: eu queria ser um jogador de futebol. E isso porque viu um jogador de futebol jovem na televisão, com o carro do ano, com aquela fama toda em volta dele, com aquelas menininhas todas gritando quando ele passa, né, por onde ele passa. Então isso nada mais é do que um desejo que ele não pode satisfazer, pelo menos naquele momento. A menos que ele consiga alcançar aquele mesmo status. Quem nunca pensou num jovem numa universidade e ver um empresário, ou um profissional da sua área bem sucedido, desfrutando de todas as honrarias, de todo o conforto, de todo o sucesso. Então ele continua fazendo isso, né? Continua sempre almejando alguma coisa, e não é simplesmente uma ambição. Muitas vezes ele acaba fantasiando, sabendo que não pode alcançar. Fica imaginando ser uma pessoa diferente daquela que não é, sempre tentando, né, satisfazer esse seu desejo que não pode alcançar. Então no mundo espiritual isso acaba se tornando muito mais intenso, porque ele não lida apenas com fantasia. Ele lida com tendências, ele lida com vícios mesmo, vícios morais. E esses vícios morais acabam sendo instigados por esses espíritos, né? E o pior, como diz aqui no texto, os maus entretêm esses pensamentos, quer dizer, alimentam cada vez mais esses pensamentos, arrastando suas vítimas aos lugares onde deparam com essas paixões e com tudo o que as possa excitar. Nós temos assim nas obras de André Luiz alguns relatos bastante interessantes, que falam, por exemplo, de espíritos que estão presentes em locais de prostituição, em bares, em locais onde os jogos são estimulados, né? Tem até uma história interessante que fala de um espírito que era viciado em jockey, né? Nas apostas no Jockey Club do Rio de Janeiro. Hoje já não é tão intenso, né, essas apostas no Jockey Club, mas se a gente voltar para a década de 40, década de 50, ali o Jockey Club era o sucesso do Rio de Janeiro, né? Então eu pegava ali o Grande Prêmio do Rio de Janeiro, eram pessoas da mais alta classe, apostando, gastando muito dinheiro e tudo mais, e um espírito estava ali presente, influenciando, né, um dos apostadores, né, das pessoas que frequentavam aquele local, para que ele pudesse se satisfazer. Então, na verdade, a própria influência de um espírito sobre o encarnado alimenta nele cada vez mais esse desejo de dar continuidade naquela sua viciação. E mesmo que ele saiba que ele não pode fazer com que aquele seu desejo se torne uma realidade, só o fato dele estar presente, só o fato dele influenciar, para ele já é o suficiente. Né? É exatamente sempre uma ilusão, né, Armando? Porque o vício é real. A satisfação é uma ilusão. Mas se você tem uma tendência viciosa muito intensa, a ilusão para você já é um alívio para aquilo que você deseja, já que você não pode satisfazer. E é exatamente nesse ponto que os espíritos acabam sendo mais influenciados. E é aí que eles sofrem cada vez mais. Então esses espíritos são conduzidos para esses ambientes, estão presentes assistindo a esses ambientes. Imagina um espírito que tem uma tendência extremamente violenta. Não tem coisa melhor do que na porta de um estádio de futebol, quando tem jogos entre dois times rivais. Não existe coisa melhor do que um confronto entre moradores de uma comunidade e a polícia militar, entre um ambiente de guerra. Você coloca ele no meio e ele está ali presente. Então não é a questão dele apenas assistir, mas ele vê a possibilidade dele poder influenciar as pessoas que estão ali. Isso para ele é uma diversão de manipular. E a gente vai para a questão 459 do Livro dos Espíritos, que fala exatamente sobre isso. Quer dizer, os espíritos nos influenciam cada vez mais. E nos influenciando cada vez mais, muitas vezes até nos dirigindo. E aí então eles nos manipulando é uma forma deles continuarem alimentando cada vez mais esses vícios e consequentemente sofrendo cada vez mais. Porque o sofrimento se dá exatamente por isso, pelo fato de não conseguirem satisfazer aquilo que acontece, o que eles desejam.
Né? A Amanda colocou, acontece no caso das drogas, comida, etc. Né? Exatamente o que a gente vai entrar agora, questão 972, em tudo. Drogas, comida, sexualidade, posição de poder, posição de riqueza. Todas as fraquezas humanas, todas aquelas tendências que nós temos, que de certa forma nos desviam do nosso curso evolutivo, e cada um tem a sua. Eu não posso dizer assim que, por exemplo, comida. Se eu tiver desencarnado e um espírito quiser me influenciar para poder me alimentar cada vez mais, ele vai cair do cavalo, né? Porque eu como igual um passarinho. Mas se por acaso ele encontrar um ponto de fraqueza minha, fraqueza moral, e me pegar ali, vai ser exatamente aí que vai me provocar sofrimento. Então cada espírito sabe exatamente qual é a sua fraqueza, cada um de nós tem a nossa própria história, cada um sabe exatamente ali onde é o seu ponto de dor. E descoberto esse ponto de dor, e se nós nos deixarmos influenciar, tivermos, por exemplo, né, essa nossa fraqueza, essa nossa vulnerabilidade, se nós nos expormos dessa forma, vai ser então que nós vamos ali sermos desviados do nosso percurso e intensificar cada vez mais o nosso sofrimento e, consequentemente, aumentar também a nossa revolta, nos distanciar do objetivo que nós traçamos para nós mesmos. Então, vai ser ali vai ser um efeito dominó, né? Não apenas ali alimentar o meu vício. Alimentar esse vício vai provocar outras reações bastante dolorosas. O embaixador colocou, cada um tem seu defeito de caráter e sabe que tem, sim. E muitas vezes são vários, não é apenas um. Eu não tenho apenas essa dificuldade. Eu tenho várias nos diversos graus de intensidade, né? Então, aqui na questão 972... que a gente viu agora, deixa eu ver aqui, que a gente viu, tá aqui, ó, 972, é que eu estou tentando achar aqui, que eu acho que eu já li essa questão. Tá, 972A, a resposta, a pergunta, mas para que servem essas paixões, se lhes falta o objeto real? É exatamente isso que a gente está pensando agora. Muitas vezes fala assim, o que adianta você instigar alguém a desejar alguma coisa do mundo material, se ele não pode ter? Então essa é uma pergunta bastante lógica. E os espíritos respondem exatamente com essa lógica. Assim é precisamente para o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir. E esse avarento que a gente fala do ouro, claro, é uma resposta, né, um exemplo, é um simbolismo que ele traz para nós, que trata exatamente dessa ideia, da riqueza, da ambição, da ganância, né, daquilo que as pessoas podem fazer, né, para poder buscar ali a satisfação das suas fantasias, das suas ilusões e tudo mais. Continua aqui para nós, o devasso, as orgias de que não pode participar. E aí a gente pode imaginar as orgias que tem pelo mundo afora. Eu fiquei lembrando hoje de manhã, por acaso, me veio à mente aquela história do Chico Xavier, na sua juventude, quando o pai dele, percebendo que ele não era muito afeto às relações, né, relações afetivas, que ele não tinha assim aquela conduta do garoto namorador e tudo mais, o levou a um prostíbulo lá em Minas Gerais, onde ele morava, na cidade de São Leopoldo. E aí então o levou a esse local, exatamente para fazer com que ele mudasse a tendência, estimulasse nele algum tipo de instinto, né? E a história é exatamente o contrário, que quando ele percebeu aquelas jovens ali, ele começou, né, a conversar com elas, e de repente aquele silêncio, quando foram ver, ele estava fazendo uma prece com elas. Isso parece assim a princípio uma coisa meio fantasiosa. De pensar, por exemplo, assim, né, poxa, mas quer dizer que ele foi lá para conversar com elas e de repente começou a fazer uma prece? A gente nunca imaginou o que ele deve ter visto naquele local em termos de influências espirituais. Para saber exatamente o que aquelas jovens passavam na influência dos espíritos, naqueles viciosos que estavam ali, aqueles que tinham características deformadas, perturbadoras, que estavam junto delas. E exatamente no momento em que ele se deparou com essa realidade, já que a sua vidência era intensa, ele sentiu, né, compaixão imediata delas. Aquilo que nós normalmente não vemos. Então esse foi apenas um exemplo, né? Surrealista, Francis, bom dia, querido. Né? Surrealista à primeira vista, você bate o olho e fala, poxa vida. É mais ou menos aquela história que eu contei para vocês já, que Chico Xavier veio a São Paulo fazer uma visita à penitenciária aqui de São Paulo, que já não existe mais, que ela foi demolida, né? A nossa antiga casa de detenção, na verdade. E aí então ele veio fazer uma visita, um repórter aqui de São Paulo foi acompanhá-lo, com aquela preocupação toda, né? E aí então ele visitou. Depois, quando ele voltou, o repórter de imediato, Chico, conta tudo que você viu lá dentro. Tinha muitos obsessores.
A resposta que ele deu foi uma resposta muito singela. Ele disse assim: eu vi muitos, mas eu vi muitas mães chorando também. Porque as mães desencarnadas viam seus filhos presos, chorando, sendo influenciados. Então, quer dizer, a gente percebe, nesse caso dessa experiência, dessas experiências que o Chico vivenciou, nós podemos perceber que os espíritos estão sempre presentes onde estão ali o alvo de suas fraquezas. E no alvo dessas fraquezas, nós estamos ali nos deixando levar. E é exatamente por isso que eles dizem para nós: eduquem seus pensamentos agora, eduquem as suas tendências, porque dificilmente a gente vai conseguir de uma hora para outra fazer com que elas desapareçam. Mas a gente vai educando, quer dizer, cada vez mais nós vamos nos fortalecendo diante delas até que elas simplesmente sejam suprimidas, sejam absolutamente controladas e deixem de existir. Então nós precisamos nos controlar agora, porque no mundo espiritual, se nós levarmos essas tendências, sejam elas para quais áreas forem, quais áreas de sofrimento forem, chegando no mundo espiritual nós estaremos ali vulneráveis, porque ninguém vai chegar lá dizendo assim: olha, eu era espírita, então eu não preciso nada disso. É uma luta constante, Mia, bom dia. É uma luta constante. Essa nossa educação moral, porque o mundo hoje a gente percebe, né? Nós falamos hoje que estudamos o espiritismo, nós falamos das pessoas que seguem as suas religiões, independente de quais sejam. Nós vemos ali católicos que são muito fiéis à sua crença, seguindo ali os princípios morais, não aquelas pessoas vazias que frequentam os cultos e vivem como se nada tivesse acontecido esperando milagres. A gente fala daquelas pessoas que estão realmente espiritualizadas. Aquelas famílias que vão aos cultos religiosos na religião protestante, aquelas famílias que vão à religião católica, que frequentam o centro espírita, que vão ao judaísmo, ao budismo, seja lá onde for. E eles ali então seguem com vontade, seguem com fidelidade àqueles princípios. Nós vemos essas famílias, mas nós vemos também a esmagadora maioria que simplesmente frequenta por uma questão de protocolo social. E aí então, depois que desencarnam, são espíritos sofredores, espíritos perturbados e espíritos perturbadores também, essa que é a pior parte. Basta ver André Luiz, que conta a sua biografia, que depois de desencarnar passou por toda aquela condição de perturbação. Ele poderia facilmente ter se tornado um obsessor, se não fosse pela intervenção e pela experiência que ele adquiriu através do sofrimento. Então temos isso exatamente no mundo espiritual, quer dizer, estamos ali presentes. Diante das nossas fraquezas, diante desses estímulos, e que podemos simplesmente deixar que essa vivência, que essas sensações nos levem para esse caminho, e depois vai ser uma escalada difícil de volta ao nosso curso original. E continua falando para nós aqui: o orgulhoso, no caso, né, que é o suplício, né, o orgulhoso, as honras que inveja e de não poder mais desfrutar. E o que seriam essas honras do orgulhoso? É o reconhecimento. Nós temos hoje artistas, nós temos políticos, nós temos empresários, nós temos pessoas que gostariam de ser artistas, esportistas, empresários, etc, etc. Exatamente, Mia, ego. Continuam estimulando cada vez mais o seu ego. Olha o que ele tem, o que você não tem, mas eu queria ser assim. Eu queria fazer isso tudo. Quer dizer, é uma fraqueza que nós temos. E como os espíritos dizem para nós, o orgulho é exatamente a chaga que nós carregamos nos nossos corações e nossa consciência. E se nós não soubermos controlar esse nosso orgulho, esse nosso ego, vai ser muito fácil a gente se deixar levar por isso. Né? Vi que vocês colocaram aqui. Tá, vamos em frente. Aqui, só um instantinho. Questão 973. 973. Quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos podem suportar? Antes da gente entrar na 973, essa 972, que fala das paixões e tudo mais, elas seriam muito mais fáceis de serem compreendidas se nós lêssemos depoimentos que os espíritos trazem. Por isso nós temos muitos livros que estão à nossa disposição, que muitas vezes até parecem fantasiosos. Daqueles espíritos, por exemplo, vocês já imaginaram um espírito que não sai de dentro de um restaurante porque ele tem um vício da comida enorme? Será que vocês já conseguiram imaginar um espírito que não consegue sair de um bar, desses botecos que nós vemos pelo mundo afora, e muitas vezes até dessas boates muito chiques? Porque se eu sou um espírito, embora vicioso, um espírito de bom gosto, eu não vou ficar parado no boteco da esquina. Eu vou entrar num hotel 5 estrelas e vou ficar ali parado no balcão.
esperando as pessoas de posição, as pessoas de beleza, as pessoas de dinheiro chegar simplesmente para tomar um copo de uísque, para tomar assim aquele aperitivo, que de aperitivo não tem nada, porque aquilo na verdade não deixa de ser um estímulo. Então na verdade a gente pensa que só nos lugares que são deprimentes, que tem aquela decadência aparente e tudo mais, simplesmente estão ali presentes. O que importa é onde o vício continua sendo estimulado. Não importa qual é a categoria dele. Essa questão da categoria, inclusive, é muito interessante, que nós vemos, por exemplo, imagina um espírito chegando numa instituição, num bar, numa boate de alta classe, e aí então eu chego lá para poder me aproveitar da presença dos encarnados. E ali então eu encontro um outro grupo de espíritos que estão ali primeiro, eles vão dizer, aqui você não entra, aqui é o nosso lugar. E aí então começa aquela briga de gangues, aquela briga de poder como há aqui entre os encarnados. Quando alguém chega e fala assim, esse território é nosso, aqui você não entra, existe isso no mundo espiritual, por incrível que pareça. E aí então eles começam a se juntar e formar esses bandos para poder conseguir aquilo que eles querem. E é assim em motéis, é assim em prostíbulos, é assim em bares. É uma situação deprimente, que a gente não faz ideia, felizmente, por nós não presenciarmos esse tipo de situação, e infelizmente por nós não presenciarmos esse tipo de situação. Porque se nós presenciássemos, nós teríamos uma conduta diferente. Porque a gente age no nosso mundo mental como se não houvesse consequência e como se nós não tivéssemos nenhum tipo de responsabilidade. Só que quando chegar no mundo espiritual, a intensidade dos nossos pensamentos é o que vai se tornar para nós uma realidade, ainda que seja uma realidade fantasiosa. Então aquilo que para mim eu podia esconder de todo mundo, podia fazer de conta que não tem nada de perigoso, não tem nada de problemático, quando eu chegar no mundo espiritual, aquilo que eu escondo de todo mundo vai virar para mim um outdoor na minha cabeça. Vai virar um outdoor na minha cabeça e todo mundo vai saber o que eu penso, inclusive aqueles que têm afinidade comigo. E aqueles espíritos que me veem como inimigos, ou como me veem como vítimas dos seus ataques, vão saber exatamente de que forma que podem me manipular, se eu permitir isso. Então sim, temos uma dificuldade enorme de controlar o nosso pensamento, de mantermos sempre pensamentos saudáveis, de mantermos sempre pensamentos nobres, elevados, principalmente pelo tipo de influência que nós temos hoje na nossa sociedade. Você chega em casa cansado do trabalho, janta, faz aquela coisa toda, dá uma descansada, senta para assistir uma televisão. O que nós vamos assistir? Intrigas, sensualidade, violência, futilidade. Então a gente vai dormir. O que está acontecendo na nossa mente? Exatamente reproduzindo aqueles estímulos que nós recebemos. Aí nós acordamos, vamos trabalhar, novelas, filmes, jornais, tudo, Silvia. Não existe nada assim específico de um programa que é o pior ou que é o melhor. A qualidade dos nossos programas, de certa forma, são qualidades inferiores exatamente porque nós ainda temos tendências inferiores. Se nós boicotássemos esses programas, tudo se resolveria. Mas e a força moral para nós fazermos isso? Não quero ver novela, vou mudar de canal. Eu coloco num filme, grande coisa eu fiz. Não quero ver esse filme também, eu vou para o computador fazer alguma coisa. O que eu acabei de fazer? Eu posso até me concentrar em alguma coisa, mas fatalmente eu vou acabar me desviando. Então temos ali várias e várias situações à nossa volta que estão o tempo todo nos bombardeando. E essa é exatamente a nossa grande missão, o nosso grande objetivo, superarmos a nós mesmos, superarmos essa fraqueza diante desse mundo que a gente vive hoje. Eu chego no trabalho, as pessoas estão comentando, eu chego na rua, estou vendo ali propaganda, as pessoas também falam a mesma coisa. Como é que eu vou conseguir resistir a tudo isso? É uma questão pessoal, de força moral. Cada um sabe exatamente de que forma, que estratégia vai utilizar para combater essas situações. Vamos lá, bom dia Sandizinha, beijo querida. Bom dia pessoal que chegou, bom dia Lê. Vamos lá então, 973. Quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos podem suportar? Aqui a resposta, eu achei que ela foi muito reticente, mas a reticência vem exatamente pela impossibilidade da gente descrever o que é um sofrimento moral, apesar de nós termos uma ideia. Por exemplo, vamos imaginar que eu esteja vivenciando uma discussão, um rompimento afetivo, uma culpa, um constrangimento, uma vergonha.
Isso tudo, para nós, que nós sentimos, muitas vezes com uma intensidade quase que insuportável, é exatamente um sofrimento moral. Não é físico. Se por acaso eu tenho ali uma conta para pagar e não tenho dinheiro, e essa conta me deixa extremamente preocupado, essa preocupação gera um sofrimento moral. Então todos nós, de certa forma, passamos por esse tipo de situação. Várias vezes na nossa vida, algumas vezes com aquelas situações que a gente fica se perguntando, né, qual é o sentido da vida para eu ter que viver isso? Esse tormento moral, tem pessoas que passam uma vida inteira vivenciando isso, dentro de uma relação afetiva, dentro de uma condição social. Imagina, por exemplo, uma pessoa que vive na rua, uma pessoa, um mendigo, por exemplo. Esse mendigo ali todos os dias dependendo da caridade dos outros, muitas vezes até da má vontade dos outros, não tendo o que levar para casa, aquela angústia de falar, meu Deus do céu, quando é que essa vida vai acabar? E ele passa ali 10, 20, 30, 40 anos naquela condição. São 10, 20, 30, 40 anos de sofrimento moral. Aquele casamento infeliz, aquele casamento com infidelidade, aquele casamento com violência moral, isso também gera um tipo de sofrimento moral. Então nós conseguimos experimentar o que é isso tudo, através das nossas experiências do cotidiano. Só que a gente pode pensar assim, que muitas vezes esse sofrimento chega em tal grau de elevação, em tal intensidade, que o espírito não consegue suportar. É o caso, por exemplo, de pessoas que fogem através dos vícios, pessoas que cometem autodestruição. Então, tudo isso para nós acaba gerando esse sofrimento. E no mundo espiritual agora a coisa não é diferente. Só que lá é muito mais intenso, porque ali o espírito se depara não apenas com aquilo que ele vivenciou na sua última existência, mas como ele se depara principalmente com as causas daquilo tudo. Porque quando você vive um sofrimento, dei o exemplo para vocês de uma pessoa que vive na rua. Vamos pensar assim, uma situação mais real, não que isso não seja real, mas algo que seja muito mais fácil da gente analisar. Uma pessoa que é dependente do álcool, um alcoólatra, por exemplo. Ele afeta a sua própria vida, muitas vezes ele tem consciência disso, mas ele não consegue se libertar, já que o alcoolismo é uma doença. Ele afeta a sua família toda, aquela preocupação de se ele vai se deixar levar, se ele não vai, se ele vai se tratar, se não vai, se ele vai estar de bom humor ou se não vai, aquele drama todo, né? Então as pessoas passam a sua existência terrena dentro daquele sofrimento moral. E aí então o espírito chega no mundo espiritual, ele revivencia a dependência química que ele tinha, embora não seja uma dependência química apenas, mas também uma dependência moral. A gente lembra que Allan Kardec fala para nós lá no livro Céu e Inferno, naquele capítulo que diz que a carne é fraca, que na verdade a carne não é fraca, o que é fraco é o espírito. Embora quimicamente a gente tenha dependências, porque nosso organismo depende disso mesmo, mas moralmente o espírito também sente falta daquele tipo de sensação. E aí então ele se depara com as sensações que ele não consegue mais satisfazer, que deve ser um tormento terrível. Ele se depara com a vida que ele desperdiçou. Ele olha para trás e fala assim, eu não acredito que a minha vida foi simplesmente jogada fora. Ele se depara com o sofrimento que ele provocou nas pessoas que estavam próximas. E aí então ele é tomado por aquele arrependimento, como ele começa também a observar aquilo que ele vivenciou em existências anteriores que estão ali, que causaram esse mesmo tipo de problema. Então aquele pacote de desgraças que ele começa a vivenciar mentalmente e sentimentalmente, que ele mesmo provocou, que gera no indivíduo uma sensação desesperadora de muitas vezes ele querer se autodestruir e não conseguir. Exatamente porque agora ele é um espírito. Vocês não imaginam a quantidade de espíritos que querem cometer suicídio. Porque eles querem simplesmente deixar de existir. Porque eles pensam assim, né? O suicídio vai apagar a minha mente, vai apagar a minha memória, vai me dar aquele vazio mental e eu não vou sentir mais nada. Só que ele não vai conseguir. E muitas vezes ele vai entrando num processo de auto-obsessão tão profundo, quem fala muito disso é Manuel Filomeno de Miranda. Nas suas obras, por exemplo, a obra Bastidores da Obsessão, ou Loucura e Obsessão, né? São vários livros que ele trata disso. Mas às vezes o espírito vai se consumindo tanto com a autoculpa, que ele acaba entrando num grau de inconsciência. Até mesmo André Luiz fala sobre isso, né? No livro Os Mensageiros, quando vê assim um monte de espírito num estado de inconsciência. Aí então pergunta, mas por que eles estão assim? E a resposta, eles estão vivendo as suas vidas. Só que dentro do seu próprio campo mental, dentro da sua própria intimidade.
E aí então a resposta dos espíritos, só para voltar, pessoal, vou responder já o que vocês perguntaram na área de texto, tá? Só um instantinho. Então está aqui a pergunta que nós colocamos, né? Quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos podem suportar? A resposta: não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Os próprios espíritos que a sofrem teriam dificuldades de vos dar uma ideia, mas seguramente a mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre. Quer dizer, como se não bastasse o sofrimento que ele vivencia, ele ainda muitas vezes, até mesmo por uma questão de influência espiritual, ou uma questão de crença religiosa, porque ele aprendeu isso na sua vida, ele vai acreditar que aquilo dura para sempre. Que ele não tem mais esperança, ele vai sempre se fazer aquela posição de autossuplício, dizendo assim, ó vida, eu não mereço isso, eu mereço passar por isso por toda a eternidade. E aí então ele vai se colocando naquela condição de vítima, se vitimando, né, naquela condição de sofrimento, e ele não tem forças para sair daquela condição. Temos ali os casos dos suicidas, que a gente já viu. Quem fala bem sobre isso é Camilo Castelo Branco, no livro Memória de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira. Mostra ali o suplício dos suicidas, que aparece ali, né, naquela condição de arrependimento, de sofrimento, de sensações desequilibradas e tudo mais. Então não há possibilidade da gente compreender o que se passa dentro da intimidade de uma pessoa. Até porque, tem uma situação interessante também, muitas vezes o problema do outro não é tão problemático assim, no meu ponto de vista. Lembra que nós conversamos certa vez, se nós tivéssemos a possibilidade de escrevermos nossos prontuários pessoais? Aí eu escreveria tudo aquilo que eu estou passando de sofrimento, linha por linha, cada detalhe, com imagens, com fotografias, um dossiê mesmo. Aí eu pego o meu dossiê, cada um de vocês faz o seu. Aí cada um vai contar seu drama. É claro que a gente vai dar uma caprichada no sofrimento, né, porque a gente tem essa tendência à desgraça. Eu sempre vou contar minha história de um ponto de vista mais dramático, né? Então dá a impressão de que a gente adora um dramalhão mexicano, então a gente vai colocar, vai ter marcas de lágrimas caindo no papel, aquela coisa toda, né? Mas tudo bem, cada um tem o seu prontuário. Aí então a gente troca. Aí eu começo a ler o prontuário de vocês. E vocês naturalmente começam a ler, cada um de nós começamos a ler um prontuário um do outro. Aí então eu começo a ler, aí eu pego, por exemplo, ali, deixa eu pegar a Dulce, vai, que está quietinho ali. Aí eu começo a ler o prontuário da Dulce e falo assim, eu não acredito que a Dulce está sofrendo por causa disso. Ah, se eu tivesse um problema como esse. Aí a gente começa naquela facilidade, já que a gente não está envolvido na história, é muito fácil a gente dar ali a nossa opinião como se isso não fosse nenhum problema. Aí fala assim, esse é o problema que ela tem? Ah, se ela tivesse o meu problema, ela não sabe que eu sofro, e tá. E a gente começa a fazer isso. Quer dizer, vendo de fora o drama que uma pessoa passa, a gente acha que é alguma coisa simples. Posta ela não fez. Exatamente. Né? A gente acha que é uma coisa simples, mas só quem vivencia aquela experiência, até porque aquela experiência é dela, não porque a experiência surgiu agora, é porque aquilo foi se desenvolvendo dentro de uma pessoa, aquilo vai se desenvolvendo dentro de nós, lentamente, gradativamente, vai se intensificando. Então quando a gente vivencia o ápice da dor, a gente tem um histórico de sofrimento antes para chegar naquela condição. E nós temos espíritos que chegam no mundo espiritual, que chegam do mundo espiritual contando as suas próprias histórias, que muitas vezes são histórias seculares, porque ele se lembra das várias encarnações anteriores em que ele foi cometendo erros, foi agravando, foi tentando consertar e só piorou, quando ele chegou ele começa a contar. Aí ele se derrama em lágrimas, pedindo assistência, pedindo perdão para todo mundo, para Deus, para as vítimas e tudo mais. Só que ele se esquece de pedir perdão para si mesmo. Porque o auto-perdão é o tipo de virtude mais difícil que nós encontramos no planeta. Porque nós podemos perdoar as pessoas. Não, eu te perdoo por aquilo que você fez. Agora, quando eu faço alguma coisa contra alguém e me vem aquele sentimento de culpa, quando eu digo assim, não, eu vou me perdoar e vou me levantar. É muito mais fácil eu falar assim, eu não mereço isso, eu tenho mesmo que me afundar, eu quero sofrer, se tiver inferno eu tenho que ir para lá mesmo, porque é lá que eu mereço ficar e nunca mais sair daquele lugar. E a gente começa então a se consumir cada vez mais por esse sentimento de culpa. E isso é muito natural, Silvia. Nós temos ainda o nosso... Por isso que eu falei para vocês, o orgulho é a maior chaga que nós carregamos. E a culpa, ela está diretamente vinculada com o nosso orgulho. Porque o orgulho ferido é que nos leva à sensação de culpa. E quanto mais orgulhoso eu sou, e maior é o erro que eu cometi, mais eu me afundo dentro dessa minha relação íntima
com a minha própria consciência. Por isso, mais uma vez, não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Os próprios espíritos que as sofrem teriam dificuldades de vos dar uma ideia. Mas seguramente a mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre. Já não basta toda a desgraça que ele vivencia intimamente. Ele ainda vai achar que aquilo lá é para sempre. Muitos espíritos se manifestam em reuniões mediúnicas conduzidos naturalmente por espíritos orientadores, espíritos instrutores, que levam aqueles espíritos porque perceberam que chegou a hora dele ser atendido, dele ser auxiliado, que ele já se consumiu o suficiente e que se ele não for, porque ele já se arrependeu de verdade, e esse arrependimento sincero mobilizou aqueles espíritos próximos para fazer com que ele crescesse a partir dali. Porque enquanto ele continua ali passando por essa situação de se enganar, de se revoltar, porque quando o espírito se revolta significa que ele não aceita aquilo que ele está vivenciando. Por que eu estou fazendo isso? O outro é mais culpado do que eu. A única coisa que eu fiz foi reagir contra aquilo que ele fez. E ele começa então a dar suas justificativas. Mas aí chega uma hora que ele desperta, ele fala assim, mas na verdade fui eu que causei aquilo tudo. E aí então vem aquela culpa, aquele peso sobre as costas dele, sobre os ombros dele, que ele não consegue suportar. É nessa hora, quando a culpa sincera aparece, é quando ele recebe assistência. Aí os espíritos dizem para ele, vamos lá que a gente vai te ajudar. Aí ele o leva ou para uma casa espírita, para ser assistido, orientado pelos encarnados, que é uma forma de assistência, ou mesmo ele pode ser auxiliado no mundo espiritual. Não pensemos que os espíritos dependem de casas espíritas para poder auxiliar os espíritos perturbados. Se dependentes disso, eles estavam perdidos. Porque o trabalho que a gente faz nas casas espíritas e a seriedade com que a gente conduz esse trabalho deixa muito a desejar. Porque nós somos imperfeitos. Fazemos um trabalho imperfeito. Consequentemente, damos uma assistência imperfeita. Então os espíritos não dependem de nós. Eles pedem a nossa colaboração e, sendo possível, nós vamos ajudar. Agora, se nós não tivermos condições para isso, eles mesmos o fazem. E aí, então, no mundo espiritual, eles dão assistência para esse espírito. É o caso, por exemplo, de André Luiz. Mais uma vez, lá no capítulo 1 do livro Nosso Lar, ele relata o drama de consciência que ele vivenciou, por ter sido uma pessoa viciosa, por ser uma pessoa que cometia crimes contra ele mesmo, crimes morais contra ele mesmo, crimes contra o seu organismo, contra a sua família, já que ele praticava a infidelidade, tinha ali relações extraconjugais, tinha ali o uso do álcool que destruía o seu organismo, e quando ele desencarnou ele ficou durante 8 anos nesse estado de perturbação. E quando ele realmente caiu de joelhos, chorando e pedindo auxílio, foi ali que ele recebeu. Apareceram os espíritos então e falaram, vamos lá que a gente vai te ajudar. Por isso então a gente não consegue fazer uma descrição. Entre nós encarnados, fazendo as nossas confidências, nós já temos dificuldades de relatar o que a gente sente. A gente relata os fatos. Não, porque está acontecendo isso. Mas o coração está pequenininho aqui no peito, o estômago está apertado, aquela vontade de não levantar da cama, aquele peso na consciência, aquele desânimo para fazer as coisas, aquele estado depressivo que parece que nunca vai acabar. Isso é só uma amostra do que a gente vivencia aqui no mundo físico, comparado com o que eles vivenciam no mundo espiritual, que são sentimentos que duram muitas vezes séculos. Séculos de culpa, séculos de consciência pesada. Kardec coloca para nós aqui um comentário, já vou entrar para a área de texto, pessoal. Comentário. O homem tem das penas e dos gozos da alma, após a morte, uma ideia mais ou menos elevada, segundo o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se desprende da matéria. Compreende as coisas de maneira mais racional e deixa de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. A razão mais esclarecida nos ensina que a alma é um ser inteiramente espiritual e por isso mesmo não pode ser afetada pelas impressões que não agem fora da matéria. Mas disso não se segue que esteja livre de sofrimentos, nem que seja punida pelas suas faltas. As comunicações espíritas têm por fim mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Colocam sob nossos olhos as vicissitudes da vida do além-túmulo,
mas ao mesmo tempo nos apresentam como consequências perfeitamente lógicas da vida terrena. E embora destituídas do aparato fantástico criado pela imaginação dos homens, nem por isso são menos penosas para os que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita, mas pode dizer-se de maneira geral: cada um é punido naquilo que pecou. Assim é que uns o são pela incessante visão do mal que fizeram, outros pelos remorsos, pelo medo, pela vergonha, a dúvida, o isolamento, as trevas, a separação dos seres que lhes são raros, etc. Então aqui a gente tem uma amostra do que é exatamente esses dramas de consciência vividos, né, por cada espírito que desencarna nessa condição de sofrimento, de perturbação. Seria interessante, eu acho que é como todo bom filme, que a gente gosta, aqueles filmes de sentar com uma tigela de pipoca no colo, né, com aquele silêncio, e ficar vendo aquele filme dramático, né, aquele filme cheio de histórias curiosas. Muitas vezes, se nós ouvíssemos os dramas contados por cada espírito, sobre aquilo que eles vivenciaram, quais foram as consequências das suas ações, das suas escolhas, a gente simplesmente se deliciaria com isso. Por uma tendência de curiosidade que nós temos e por uma tendência de desgraça que nós também temos. Tem um livro interessante para quem gosta de estudar um pouco mais sobre essa vivência que os espíritos têm, um livro chamado Eustáquio, 15 séculos de... Procure para mim o título, por favor, aí. Chama Eustáquio, 15 séculos de... Eu me esqueci o nome agora, vocês vão achar daqui a pouco aí. Tá, passem para mim aqui, por favor, na área de texto. É um livro que eu recomendo muito. Tá, um livro... Não é não, filhinha. Não é de glória não, pelo contrário. Ele sofreu muito nesses 15 séculos de uma trajetória. Obrigado, Cindizinha. Tá, então Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Conta diversas encarnações que esse espírito vivenciou, nas mais diversas situações, nas mais diversas posições. E aí foi levando. E ele então começou a contar o seu livro agora, que ele já é um espírito já mais equilibrado, um espírito que já tem bastante experiência. Ele resolveu contar 15 séculos, 1500 anos da sua própria vida. E aí a gente pode ter uma ideia, por essa trajetória que ele descreveu para nós, da nossa própria trajetória. Só que cada um seguindo por algum caminho que culminou naquilo que nós somos hoje. Então, para quem gosta de estudar, está aí uma recomendação. Muito legal esse livro, vale a pena vocês lerem. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho na área de texto, que vocês escreveram algumas coisas que eu acabei me perdendo. Tá? Então me desculpem, porque se eu perdesse o raciocínio ali, eu já não conseguiria mais voltar. Aqui em cima, a Tina perguntando por que a maioria de nós, né, ficamos mais nesses programas negativos do que positivos. É uma tendência do nosso próprio instinto, né, Tina? O nosso instinto, a gente lembra sempre que, vindo das eras mais primitivas, nós tínhamos ali aquela tendência ao egoísmo. Eu sempre falo para vocês que, quando a gente fala sobre egoísmo, orgulho, sensualidade, agressividade, hoje a gente vê de uma forma muito negativa, porque isso nos faz mal. Mas esses aí são elementos naturais da nossa própria personalidade. E isso nós trouxemos daquelas fases primitivas porque a natureza nos fez assim. Então, quer dizer, Deus teve culpa disso? Claro que teve. Só que não foi culpa, foi sabedoria, porque era necessário. Nos primeiros passos que nós demos, a questão da sensualidade para a nossa reprodução, para fazer com que nós nos aproximássemos uns dos outros, para que criássemos relações afetivas a partir dessas relações instintivas, era absolutamente necessário. Então hoje nós temos ainda essas tendências, mas com necessidades de aprimoramento. De ver o sexo, por exemplo, como nós vemos hoje, como algo banal, algo fútil, algo vicioso, para ser algo sublime. Emmanuel fala muito sobre isso, o livro Vida e Sexo. Ele trata desse tema mostrando a sublimidade da troca de energias genésicas entre os seres, a representação do amor através da relação sexual. E não simplesmente da viciação da sensualidade, como nós vemos na televisão. Você liga a televisão e você vê ali pessoas que ficam o tempo todo se agarrando àquela coisa toda apenas para mostrar que existe algum sentimento. Mas a gente vê que aquilo é mera interpretação. Vi uma entrevista com Alice Braga, filha da Sônia Braga, que é uma atriz brasileira que agora está radicada nos Estados Unidos, né, fazendo alguns bons filmes, inclusive. Ela deu uma entrevista para o Jô Soares falando sobre a carreira dela nos Estados Unidos. E aí então tem um filme chamado Na Estrada, que ela lançou agora, que ela tem uma cena
né, de uma cena sexual, né, nada explícito naturalmente, mas mostra, né, a relação, ela ali com a seminua, o homem também seminua e tudo mais. Aí o Jô Soares brincando falou assim, né, vocês não sentem nada nessa hora, né? Ela falou, é impossível, porque está todo mundo olhando, tá tudo sendo filmado, então na verdade é uma interpretação. Então nós olhamos essa interpretação daquelas pessoas que não estão sentindo nada e nós criamos as nossas próprias fantasias. O Divaldo certa vez falou sobre os filmes pornográficos. Ele falou assim, é muito interessante de você assistir a um filme e ver as pessoas durante 15 minutos naquele conluio sexual, sendo que um orgasmo dura no máximo 1 minuto. Então eles ficam cortando, editando, montando uma sequência de 15 minutos, 20 minutos, e a gente fica olhando ali travado, viciado, paralisado, fantasiando aquela situação. Então hoje nós nos deixamos levar com facilidade por esses nossos instintos. Outros, o orgulho, por exemplo. A natureza sempre disse para nós assim, você é mais importante do que tudo. Tudo aquilo que você faz é o melhor, você é o máximo. Isso é uma forma de nos estimular para o nosso próprio crescimento. Porque se nós não tivéssemos o orgulho como uma motivação para o nosso crescimento, a gente ficaria paralisado. Por que eu tenho que fazer melhor do que todo mundo? Por que eu tenho que ser melhor do que todo mundo? Por que eu tenho que me esforçar mais por todo mundo? Então a gente fica assim naquele nível de estagnação evolutiva, simplesmente porque a gente não teria motivações para isso. Teríamos 2 tipos de motivação. Ou a motivação do orgulho, para dizer assim, você tem que ser melhor, o seu companheiro de jornada é seu concorrente, você tem que superá-lo, isso, aquilo, tudo. Ou a gente teria ali o medo. Se você não fizer isso, você vai sofrer. Então, ou o medo ou o orgulho. Deus, felizmente, escolheu o orgulho para nós. Então, o orgulho ele é um atributo moral saudável. Ele é uma virtude saudável, desde que ela seja usada positivamente. Eu acabo de fazer um trabalho, eu fiz uma prova, eu tenho a minha família bem constituída, eu tenho meu trabalho bem organizado, eu sinto orgulho disso. Não orgulho de me sentir melhor que as pessoas, mas orgulho daquilo que eu fui capaz de realizar. Eu já falei para vocês, né, eu e a Vaninha temos aqui esse nosso, né, a Vaninha e eu temos aqui esse nosso trabalho já há mais de 8 anos, e eu sinto orgulho enorme disso, de manter esse trabalho, de manter aqui esse nível que nós temos hoje, de ter aqui a companhia de vocês que sempre nos acompanham aqui o tempo todo. Isso é um motivo de orgulho enorme para mim, não cabe dentro do meu peito a felicidade que eu sinto de saber que a gente foi capaz de construir esse tipo de trabalho. Mas isso não significa necessariamente que seja um sentimento negativo. Mas nós temos aquele orgulho muito mais voltado para a vaidade, voltado para a concorrência, do que para a autovalorização. Um outro tipo de sentimento que nós temos, por exemplo, a questão da agressividade. Naquela nossa fase primitiva, se nós não fôssemos agressivos, nós não sobreviveríamos pela hostilidade das relações, pela hostilidade da própria natureza. Então nós trazemos essa agressividade, que era uma agressividade mortal, para hoje uma agressividade moral, que ainda cambeia ali para a parte física, né? De destruir as pessoas, de agredir, de jogar uma pedra, de espancar, de matar muitas vezes. Mas isso a gente consegue chegar nos casos extremos, pelo menos e felizmente a maioria de nós. A maioria. Porque quando a gente fala sobre essa violência que existe no mundo, é uma minoria que faz isso, mas é a mídia que repetitivamente vai mostrando isso e dá a impressão de que só existe isso no mundo. Se só existisse isso no mundo, a gente não sairia de casa. Você não trabalharia, não estudaria, não permitiria que sua família saísse de casa também. Eu pego de manhã, ligo a televisão todos os dias para ver os telejornais, aí tem ali a edição local, aqui de São Paulo, e a edição nacional, né, o Bom Dia Brasil, na Rede Globo. Aí eu ligo a edição de São Paulo, são 6 matérias, eles anunciam 10 matérias, naquelas chamadinhas, né? Aí eles falam, 3 mortos, traficantes presos, ônibus pegou fogo, acidente matou não sei o quê. Aí depois eles, para quebrar um pouquinho da rotina, né? O enfeite de Natal na rua tal, uma exposição não sei do que, e depois volta, assassinato não sei de quem, depoimento da assassina, papapá. Então eles ficam insistindo tanto nesse tipo de notícia que dá a impressão de que só existe isso no mundo. Mas que na verdade somos nós que estamos condicionados a sempre valorizar muito mais a desgraça do que valorizar aquilo que é positivo dentro da natureza humana, dentro das nossas relações. Então a gente tem ali a agressividade, a sensualidade, o orgulho e tantos outros sentimentos, né? Pô, mas no mundo não é diferente não, Silvia. Isso é da natureza humana. Não é uma questão de nacionalidade. É uma questão da natureza humana. Não importa onde você esteja, essas tendências vão continuar. Se fosse assim, nós não teríamos prostituição na Alemanha,
não teríamos violência na Alemanha e não teríamos concorrência na Alemanha. Seria assim o paraíso alemão. Só que não é. Você chega lá, você pode ser assaltado, você pode ser cobiçado por alguém, né, ou seduzido por alguém. Qualquer lugar, você vai aqui, você vai no Japão, você vai na Mongólia, você vai na África do Sul, nos Estados Unidos, no Brasil, não importa. É o ser humano que se encontra ainda nesse nível. Se você por acaso não quer se deparar com isso, aí você vai ter que mudar de planeta, para encontrar um planeta já regenerado. Ali nós temos ainda as dificuldades que os espíritos estão lutando para trabalhar, mas já não mais na mesma intensidade que a gente tem hoje. Então nós estamos falando de uma tendência natural do nosso mundo. Por isso que a gente fala que a Terra é um planeta de provas e expiações, e as provas estão voltadas exatamente para essas nossas fraquezas morais. A Vaninha colocou aqui, mudam as proporções, mas as histórias são sempre as mesmas. É exatamente isso. A gente só vai mudar o cenário, os personagens. Basta a gente pegar os filmes hoje que a gente tem. Pega um filme de drama, por exemplo. Para quem gosta de drama, pega ali 10 DVDs e assista a esses filmes. Vai perceber o que ali? Personagens, situações, mas o sentimento, os dramas continuam o mesmo. Pega filme de guerra, muda os personagens, os objetivos, os cenários, mas o sentimento acaba sendo o mesmo. E assim vai. Isso faz parte da nossa natureza. Armando colocou, né? E as cenas repetidas parecem que querem que nós a decoremos, né? Pois é. Tem jornal que repete no começo e no final para não perder a oportunidade de divulgar essa situação. Porque é o Ibope que está dando, né? O que vale é você anunciar com mais rapidez. E quem anuncia primeiro é aquele que conseguiu. Mas os outros vão repetir, não importa. Durante o dia inteiro você vai ver isso. Se for uma cena muito impactante, você vai ver no jornal que começa às 6 horas da manhã, depois repete na hora do almoço, repete na hora da janta e depois repete na hora de dormir. E se tiver aqueles canais de notícia, de hora em hora. Com todos os requintes de crueldade, de sanguinolência ali na história do filme. Então isso é assim que a gente se comporta. Por isso que a Tina perguntou, por que a gente gosta disso? Gosta porque nós somos assim. Somos nós que temos que recusar isso tudo. Né? Os outros ficam até transmitindo direto, ao vivo, aquela coisa toda. Não sabe nem o que falar, né, Décio? Mas o que importa é mostrar. E a gente aprende isso com as mídias estrangeiras. Nos Estados Unidos é muito comum eles fazerem isso. Eles dedicam ali aquelas equipes que ficam o tempo todo saturando aquela informação. E agora os brasileiros aprenderam a fazer isso também, e a gente está o tempo todo. Mostra, por exemplo, um assassinato que aconteceu, um julgamento. Essa pessoa está sendo julgada, transmissão ao vivo. O que eu tenho com isso? Não conheço aquela pessoa, ela não pertence ao meu estado, não tenho nada a ver com isso, e o tempo todo insistindo isso na televisão. Não só da Atena Ligeirinha, a gente vê muito isso na Globo também. Se você vai, por exemplo, no Globo News, que é um canal só de notícias, eles ficam o tempo todo mostrando isso. Porque eles podem, porque eles não têm aquela preocupação com outros programas, eles podem cancelar a programação deles para fazer isso. Então você tem ali Band News, Record News, Globo News, agora virou tudo News, né? Então esses programas eles insistem em fazer isso por quê? Porque isso dá Ibope. Quanto mais você transmite, mais sobe ali o seu Ibope, mais dinheiro você tem. Essa é a realidade do nosso mundo hoje. Vamos lá aqui para o nosso próximo item. Questão número 974. É isso, né? Isso, exatamente. 974. Kardec pergunta, né, de onde precede a doutrina do fogo eterno? A resposta dos espíritos, imagem, como tantas outras, tomada pela realidade. A gente tem, não apenas dentro do cristianismo, mas das mais variadas religiões, essa dualidade no mundo espiritual, a dualidade do bem e do mal, a dualidade da região de sofrimento e de prazer infinito, do prazer supremo. Né? Então, a gente vê que faz parte de todas elas educar aqueles que são seus seguidores de que se você for bom, você vai para o lugar dos eleitos. Se você for mal, você vai para o lugar dos sofredores, dos pecados, dos pecaminosos, né? Dos pecadores. E aí, então, trazendo para nós essa imagem, mostra que se você não andar na linha, você vai sofrer as consequências disso. Você vai ser punido por isso. Kardec mesmo coloca aqui algumas expressões, ou os próprios espíritos, eles dizem para nós assim, deixa eu pegar aqui o trechinho. Rapidamente aqui, só um instante.
e acabei aqui não achando o trechinho, mas falava sobre isso, né, sobre o sofrimento, sobre o pecado, essas coisas todas, sobre a punição. Está aqui, ó, constituem a punição de certos crimes. Essa punição de certos crimes que ele fala é uma linguagem especificamente religiosa, de punição. E quem é aquele que vai praticar a punição? Quem é o carrasco dessa história? Aí vem aquela imagem daquele Deus irado, que tem aqueles olhos vermelhos, que fica montado ali em cima no céu e tudo mais, né? Então isso faz parte da educação religiosa. E as pessoas acreditam nisso piamente. Elas acreditam nisso com toda a sinceridade. E temem isso também. Tanto que aquela expressão, né? Não, eu sou temente a Deus. E ser temente a Deus, ou então porque o inimigo está sempre rodeando, o inimigo está sempre à espreita, porque o inimigo vive num lugar que tem esse fogo eterno. Então, na época do Novo Testamento, nós tínhamos ali a Geena, né, que era aquela região dos grandes lixões, onde tinha a incineração, né, dos resíduos que aquela população utilizava, e Jesus utilizou essa linguagem. Olha, é para lá que gente que comete pecado vai. Assim como nós utilizamos hoje a linguagem com as crianças, se você não fizer isso, o Papai do Céu vai ficar de mal com você. Se você não fizer isso, o Papai Noel não vai te trazer presente. O Papai do Céu ficou muito triste com o que você fez. Linguagens que são utilizadas de acordo com a evolução psicológica de cada pessoa, de acordo com a evolução moral de cada pessoa. Então, imagens, como tantas outras, tomadas pela realidade. E Kardec perguntou na 974A, mas esse temor não pode ter um bom resultado? Quer dizer, você fazer essas ameaças, fazer isso que eu gosto de chamar de terrorismo espiritual. Você faz aquele terrorismo para deixar a pessoa apavorada sem ela não faz nada de errado, né? E Kardec perguntou, mas isso não teria um bom resultado? A resposta, vede se ela refreia aqueles que a ensinam. Se ensinais coisas que a razão rejeitará mais tarde, produzireis uma impressão que não será durável nem salutar. E aí então a gente lembra, né, que quando você fala sobre essa questão daqueles que ensinam, que pregam essas ideias, na verdade a gente tem aquela imagem, né, daquela roupa bem vestida, aquela face serena, aquela voz muito mansa, mas a gente não sabe o que se passa na intimidade. E quantos são aqueles que dedicam suas vidas à religião, que infelizmente dentro do seu mundo íntimo tem ali as mais variadas fantasias e pensamentos. Algumas vezes até se deixando levar na prática, como a gente vê muitos escândalos que aparecem na televisão. Mas por que são escândalos? Nós falamos de escândalos porque, na verdade, o tipo de vida que eles optaram é uma vida incompatível com esse tipo de atitude. Mas se não fossem religiosos, seriam pessoas normais. Seria simplesmente assim, porque o pedófilo fez tal coisa. Então prende ele e acabou. Agora quando você fala assim, um religioso virou pedófilo, pronto, aí então já virou um escândalo. Então isso mostra para nós que esse tipo de comportamento, o abuso do poder, o abuso do dinheiro, o abuso da influência, o abuso da sensualidade, são abusos que historicamente estão presentes em todas as religiões instituídas, e que isso seria punido com fogo eterno, não seria? Seria. Eles falam isso o tempo todo, não falam? Falam. Por que então a coisa não? Por que então eles não se educam? Então pode ver claramente que esse medo que é provocado não é um medo que tem resultado tão efetivo. Que na verdade é a educação moral que faz a diferença. É essa educação de você entender o que é o certo, o que é errado, de você saber o sofrimento moral pelo qual você vai passar, o sofrimento moral que as pessoas vão vivenciar em virtude dos seus próprios erros. É isso que vai nos educando, nos direcionando. Então, quer dizer, eduque o espírito para evitar que o indivíduo encarnado cometa ali os seus erros. E não simplesmente a gente imaginar, falar, não faz isso que você vai castigar. A violência nunca educou. Pelo contrário, a violência sempre gerou violência. E o medo sempre gerou desequilíbrio. Kardec faz um comentário aqui para nós. O homem, incapaz de traduzir na sua linguagem a natureza do sofrimento, a natureza desses sofrimentos, não encontrou para ela comparação mais enérgica que a do fogo, que é para ele o tipo de suplício mais cruel e o símbolo da ação mais enérgica. Sempre foi assim, né? Queimar uma pessoa viva, essa pessoa foi torturada com fogo, foi amarrada e foi jogada numa fogueira, aquela coisa sempre provocou na nossa mente um impacto muito grande. E aí então quando se trata exatamente dessa questão da alma, não é diferente não. E continua, é por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade,
e os povos modernos a herdaram dos antigos. É ainda por isso que, na sua linguagem figurada, ele diz o fogo das paixões, queimar de amor, de ciúmes, etc. Ardendo de paixão. Então a gente continua ainda usando essa linguagem figurada. Teve uma freira que ela escreveu, né? Bom dia, pessoal que chegou. Uma freira que escreveu uma experiência que ela vivenciou através dos sonhos. Então aquela experiência da emancipação da mente. Depois que ela voltou, ela disse que vivenciou a experiência de ter estado no inferno, não como uma sofredora, mas como uma visitante para dizer aos homens o que eles iam experimentar. E então ela disse que ela ouvia os gemidos das almas que estavam ali condenadas eternamente. Ela sentiu o cheiro do enxofre, ela via aquela imagem perturbadora, e aí então ela escreveu tudo isso. E é interessante o que a nossa mente é capaz de produzir. Porque, na verdade, pelo fato dela ter sido educada o tempo todo, aquela vida religiosa, transmitindo sempre aquela mesma informação, fez com que ela, ao se deparar com o sofrimento dos espíritos, visse exatamente aquilo que ela acreditava. Se fosse para o lado positivo, veria anjos com asas, aquelas nuvens, aquelas pilastras de mármore com detalhes dourados, aquela coisa toda que sempre se fala sobre o mundo espiritual. O próprio Dante Alighieri, por exemplo, na sua obra Divina Comédia, né, nessa Divina Comédia fala a mesma coisa. Ele descreve para nós. Se vocês tiverem oportunidade de ler sobre isso, a Divina Comédia é um livro muito grande, né, que eu tive a oportunidade de ler a sua versão original, né, não em italiano naturalmente, mas traduzida para o português. Mas nós temos aí muitos resumos na internet que trazem assim uma passagem rápida do que é exatamente o tal do inferno de Dante. E esse inferno de Dante foi colocado como referência para a Igreja Católica durante todo esse tempo. Durante esses séculos que vieram depois, né? Eu não me lembro exatamente quando ele escreveu, foi no ano de 1200, 1100. Pesquisem para mim, por favor, aí, quando foi publicada a Divina Comédia. E aí a gente vai ver que de lá para cá, dessa publicação para cá, todos os religiosos falam do inferno. A primeira imagem que vem é o inferno que descreveu Dante. A Tisa colocou, bom dia Tisa, minha mãe é católica e tem esse livro e crê nas palavras da freira. Exatamente, porque é assim que as pessoas se deparam. E quando você chega no mundo espiritual carregando algum tipo de sofrimento, de culpa, qual é a primeira imagem que você teme? A imagem do inferno. E aí então até formatar, digamos assim, a mente dos espíritos que lá vão, com essas ideias condicionadas para esses ambientes de sofrimento, de dor e de eternidade, é um trabalho enorme. Então por isso que a gente fala sempre que no mundo espiritual nós temos ali um grupo de psicólogos que estão ali preparados, 1307, né? Obrigado, Nando. Tá, então no século XIV, nós temos ali então essa descrição. E essa descrição de lá para cá se tornou uma realidade. O fogo, tanto que a época da Inquisição, por exemplo, que começou ali no século XV, né, com a Igreja Católica, quando naquela perseguição dos homens bons e tudo mais, a ideia de você amarrar uma pessoa e queimá-la viva é o fogo da purificação. Ela pode morrer fisicamente, mas a alma dela será purificada. Felizmente isso acabou. Mas o fogo tinha exatamente esse simbolismo da purificação, da transformação, embora o inferno fosse eterno. Então, na verdade, assim, esse grupo de psicólogos que a gente falou, né, dos espíritos que estão ali recebendo os desencarnados, os recém-desencarnados, é exatamente para poder mudar em suas mentes essa ideia condicionada que eles trazem das religiões tradicionais. Olha, não é assim, olha que você está vivo, é tudo diferente, aquela coisa toda. Tem até gibi também, né, Tisa? Obrigado, então, para quem quiser. Tem até, tá vendo? Até virou gibi. Fala de inferno, fala de céu, de purgatório, virou até história em quadrinho. Para quem não souber ler, para quem não tiver interesse, dá para você ver com desenho. Olha que coisa linda, que coisa fofa. Chegar no mundo espiritual, você vai achar que vai para o inferno. Então, na verdade, isso é o quê? Um condicionamento que nós estamos ali constantemente experimentando. Tá? Meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, paramos na questão 976, que é a questão que a gente vai começar no nosso próximo encontro na quinta-feira. Tá? Então nós trouxemos aqui algumas... Não, 975, desculpem. 975, que é a próxima questão que a gente vai trabalhar. Tá? Então eu trouxe para vocês assim, uma visão, mais ou menos, vou tentando, né, puxar
na mente de vocês assim essa imagem do que significa esse sofrimento moral, que mesmo que a gente seja assim as pessoas mais criativas, né, ou que nós sejamos as pessoas mais criativas que existem, dificilmente a gente vai conseguir imaginar essa realidade do sofrimento, sem que a gente esteja de fato vivenciando o sofrimento. Ninguém pode brincar de estar apaixonado. Ou você está apaixonado ou você não está. Ou você ama ou você não ama. Ou você sofre ou você não sofre. Então nós não podemos falar sobre o sofrimento sem experimentá-lo. Né? Então, meus amigos, a gente encerra por aqui o nosso trabalho de hoje, né? Deixando então essa mensagem de reflexão sobre essas questões da nossa relação moral com a vida no mundo espiritual e todas as consequências que são geradas dessa relação. Né? Então eu vou parar por aqui. Tá? Obrigado, Súrio. A gente para por aqui. Né? Inclusive lá em cima você colocou nessa noção de sofrimento moral, antevê-lo contribui para a educação das atitudes, naquilo que a gente conversou. Né? Então não é a questão, não é através do medo que você educa. Né? O medo você constrange, o medo você ameaça. É através da educação, é através do raciocínio, da razão, que a gente vai transformando essa nossa realidade. Né? E a doutrina espírita tem exatamente esse papel, de fazer com que as pessoas se deparem com essa realidade do mundo espiritual. Porque se você não acredita no inferno, as religiões perdem a importância. Pergunte para muitas pessoas que frequentam essas religiões tradicionais se elas acreditam no inferno. A maioria vai dizer assim, sei lá, né? Pelo sim, pelo não, né? É melhor a gente não abusar, porque vai que existe, né? Mas convicção, muita gente não tem. Então são essas fantasias que vão afastando as pessoas. Né? Obrigado, Ale. Vão afastando as pessoas dessa conscientização, dessa realidade espiritual. Pensar que você vai, depois que você morrer, se você for uma boa pessoa, você vai ficar lá no céu. Lá onde está cheio de anjinho tocando harpas, onde tem aquelas fumacinhas no chão que ficam andando, todo mundo vestido de branco. E você vai ficar o tempo todo cantando música para elogiar a Deus. Aí a pessoa coça a cabeça e fala assim, é isso que eu tenho que acreditar? Ou então assim, né, se você for uma pessoa má, vai ter ali um espírito vermelho com rabo que tem ponta, com 2 chifres, vai ficar te cutucando com um tridente. Aí você vai parar assim e falar assim, você está falando sério? E aí então as pessoas vão desacreditando exatamente por essas fantasias, por essas alegorias que vão sendo transmitidas. Bom, meus amigos, fechando por aqui então o nosso trabalho de hoje, a Vaninha solicitou ali um voluntário para fazer o encerramento para nós, mas infelizmente ali vocês não puderam atendê-lo. Né? Alguém pode se voluntariar para fazer o encerramento para nós? Alguém que tiver disponível?